Bom dia, meus amores! Vamos a mais uma semana de estudos? Hoje a aula é de ciências e iremos falar das formas de prevenções das ISTs em geral. Meus amores, há várias formas de prevenir, há várias atitudes que vai colaborar com essa prevenção dessas infecções sexualmente transmissíveis. Certo, meus amores? De modo geral, são medidas de prevenção. Uso do preservativo em todas as relações sexuais, hábitos de higiene, procurar orientação profissionais, como de áreas médicas, de pessoas confiáveis, pode ser biólogos, bioquímicos, farmacêuticos. Também, meus amores, conversar abertamente com o parceiro sexual sobre esse assunto, certo? Uma das principais prevenção é o uso do preservativo. O preservativo ou a camisinha é o método mais comum e acessível e também eficaz para a prevenção de ISTs, incluindo também, meus amores, a AIDS. Além disso, é muito recomendado e seguro para evitar também gravidez indesejadas. Além de prevenir doenças, ele também pode evitar gravidez. Existem dois tipos de camisinha, a masculina e a feminina. A masculina, meus amores, em geral, ela é feita de látex. Ela deve ser colocada com o pênis ainda ereto antes de iniciar a relação sexual. Não apenas no momento da ejaculação, tá? Então, vamos ver como é colocado. Tem que ser colocado de maneira correta para que não haja vazamento. Então, não abrir o preservativo com os dentes, né? A embalagem, porque pode perfurar. Ao lado do preservativo temos uma pontinha, né? Então, você aperta a pontinha e gira ela. Quando girar, coloca sobre o pênis e vai desenrolando aos poucos. Daí, meus amores, o preservativo deve ser retirado com o pênis ainda ereto. Após a ejaculação, com o pênis ereto, tira o preservativo, dá um nó e joga no lixo, certo? Já a camisinha feminina, ela também é feita de látex. Ela tem um anel em cada extremidade. O anel interno, ele vai ser usado para colocar e fixar a camisinha dentro da vagina. E o outro vai ficar do lado de fora e vai cobrir toda aquela parte externa, né? Que chamamos de pudendo feminino. Essa parte, né, vai cobrir parcialmente o pudendo feminino e os grandes lábios. É preciso verificar se a camisinha, se ela está bem colocada. O pênis tem que penetrar direitinho dentro, porque se colocar de maneira errada, pode ocorrer vazamento. Também, da mesma forma do preservativo masculino, não deve ser aberta com o dente, tá? Para colocar o preservativo feminino, o dedo indicador vai pressionando o anel interno e você dá uma giradinha, ele fica em forma de 8, daí você introduz na vagina e depois coloca o dedo para ir ajustando a camisinha feminina no canal vaginal, certo? A camisinha, ela deve ser retirada após a relação sexual. O anel externo, ele deve ser apertado e a camisinha torcida. Aperta e torce um pouquinho para que o esperma não venha a sair, para que ele fique dentro da bolsa do látex, tá? Enquanto ela é puxada para fora, você tem que dar esse girinho enquanto ela é puxada para fora, para que não vaze o espermatozoide, certo, meus amores? Após o uso, ela deve ser descartada da mesma maneira, dá um nozinho e joga ao lixo. Meus amores, esses dois são as duas maneiras
de ser evitada a contaminação por IST e também pela gravidez. A camisinha feminina e masculina, elas são elas são um método único que vai prevenir tanto das ISTs quanto de gravidez indesejadas, certo? Então, vamos falar um pouco dos métodos que vai prevenir a gravidez, os métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, tá? Além da camisinha, temos outras formas, que pode ser o diafragma, que é um anel flexível, que é coberto por silicone ou por látex, que vai impedir a entrada do espermatozoide no útero. Ele deve ser colocado dentro da vagina antes da relação sexual e retirado após 12 horas. Para aumentar sua eficácia, certo? É recomendado o uso com o creme espermicida. Não é descartável após a última relação sexual. Deve ser higienizado, né? E volta a ser usado novamente. O ginecologista é quem pode indicar o tamanho adequado para cada mulher do diafragma. É contraindicado nos casos de alergia aos materiais ou em caso de infecções no colo do útero ou na vagina. Outro método, meus amores, é o coito interrompido. O coito é a relação sexual com a penetração. O coito interrompido, ele consiste em retirar o pênis, tá? Vocês tiram o pênis da vagina um pouco antes da ejaculação. E aí, ele tem baixíssima eficácia. Ele não é muito recomendado, pois depende totalmente do controle entre o homem e a mulher, né? Se no caso eles tirarem e essa ejaculação chegar a vazar um pouco, ela vai poder engravidar. E mesmo com o controle, há o risco de engravidar. Por quê? Porque as secreções do pênis, né, na fase da ejaculação, antes da ejaculação, né, na fase da excitação, ele pode conter espermatozoides, tá? Um ou outro gaiatinho, né, que seja assim liberado, e pode conter um espermatozoide se nesse líquido, que é o líquido lubrificante, que vai inibir a ação da urina, ele pode conter o espermatozoide e assim vai possibilitar a fecundação, certo, meus amores? Uma outra forma, mas também não é tão eficaz, é a tabelinha. Consiste em evitar relações sexuais ou também usar a camisinha, né, no período fértil. No meio do ciclo menstrual, né, quando o ovócito ele é liberado para os ovários e vai chegar até as tubas uterinas, podendo ser fecundado e um pouco menos falho no caso de mulheres com ciclos menstruais em dia, regulares, bastante regulares, pontuais. Ele vai possibilitar as relações sexuais ser planejadas e a observação de outras características físicas também, como a temperatura corporal, né? A espessura do muco cervical. Cada mulher tem um organismo diferenciado e por isso é preciso fazer uma própria tabelinha. No livro de vocês vão poder encontrar a tabelinha. Essa tabelinha, você vai marcar o primeiro dia da menstruação, né? O primeiro dia que chegou a sua menstruação. E você vai contar, a partir do primeiro dia, 8 dias. No 9º dia, você já não pode mais
fazer a relação sexual. Porque a partir dali vai começar o processo de ovulação. E no dia fértil você vai poder fecundar, certo? Então, a tabelinha, você conta a partir da menstruação, 15 dias, 8 dias antes e 8 dias depois da menstruação, certo? Onde vocês vão poder estar efetuando o ato sexual. Daí, meus amores, é o dispositivo intrauterina. Trata-se de um pequeno dispositivo de plástico em forma de T, que costuma ser revestida de cobre ou de hormônio progesterona. Ele é implantado no útero da mulher através da vagina pelo ginecologista durante uma consulta. Não havendo contraindicações, após ser implantado, ele pode permanecer no útero por até 5 anos, no caso do DIU hormonal, ou 10 anos no caso do DIU de cobre. Ele pode ser retirado a qualquer momento pelo médico, caso seja necessário. Tá, meus amores? Então, eles oferecem mais de 99% de eficácia e sua ação anticoncepcional se dá a diversas formas, afetando tanto a mobilidade do espermatozoide quanto a inibição da fecundação e também da anidação. Meus amores, um outro método é a pílula anticoncepcionais, que existe vários tipos de pílula anticoncepcionais usados pelas mulheres, né? Então, essas pílulas, também podemos dizer os comprimidos, né? Contém hormônios sintéticos artificiais, semelhantes aos hormônios femininos, que enganam o organismo, simulando assim os níveis hormonais que ocorrem na gravidez. Dessa maneira, a mulher não ovula. É um método eficiente, se for utilizado corretamente, ele vai ser muito eficiente, mas ainda não é 100%, né? No entanto, nem todas as mulheres elas podem usar a pílula, porque em relação aos seus efeitos colaterais, onde ele vai provocar alguns efeitos, e daí a necessidade tem que ter o acompanhamento e a recomendação médica, certo? Então, outros métodos intraconceptivos hormonais é a injeção, né? A injeção mensal ou trimestral. Vai liberar doses hormonais com efeitos como o mesmo efeito da pílula, né? Contraceptivo. Também temos o implante subtérmico, que é o microbastão de hormônio, que ele é implantado no antebraço com anestesia local. Tem um efeito por até 3 anos. E também temos o anel vaginal, que ele é colocado na vagina no 5º dia da menstruação e contém hormônios em seu interior e deve permanecer no local durante 3 semanas. Também temos o adesivo anticoncepcional. Ele deve ser colocado na pele no 1º dia da menstruação. E aí vai permanecer na mesma posição por 7 dias, devendo ser trocado após esse período, tá? Depois de usar 3 adesivos consecutivos, deve-se fazer um intervalo de 7 dias para então colocar um novo adesivo na pele, certo, meus amores? Daí, temos também a pílula do dia seguinte, que é um método contraceptivo de emergência, ou seja, só pode ser usado em situações de exceções. É uma exceção, por exemplo, para prevenir uma gravidez não planejada, resultante de uma relação sexual desprotegida, quando nenhum método
contraceptivos ele for utilizado. Quando houver um rasgo ou um deslizamento de camisinhas e em caso de vítima de abuso sexual, né? Contém alto teor de hormônio e deve ser tomada preferencialmente em dose única, embora exista a possibilidade de ser usado em 2 doses, com intervalo de 12 horas. O mais imediatamente possível após a relação sexual desprotegida. A eficácia é dependendo do tempo transcorrido desde a relação sexual até a tomada da pílula, o qual quando tomar até 24 horas após a relação sexual. E tem uma eficácia de 95% nos casos. Os efeitos colaterais mais comuns são as náuseas, os vômitos, e caso ocorra vômito até 2 horas após a ingestão, a dose ela deve ser repetida, porque senão não vai ter a sua eficácia, tá, meus amores? Então, assim concluímos os métodos conceptivos, né, e a forma de prevenção das ISTs. A atividade vai ser no livro, colocarei a página após o vídeo. Beijo, meus amores, te amo a vocês, se cuidem, fiquem em casa.